Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Daniel Albuquerque e hoje vamos fazer a comparação aqui entre os JBL Tune 500 BT e os irmãos mais velhos, os JBL Tune 510 BT. Então vamos falar de quê? Vamos falar das diferenças entre eles, inclusive as diferenças de preço, e vamos aqui analisar se vale ou não a pena fazer o upgrade dos 500 para os 510, no caso já teres os 500, ou então se estiveres para comprar, se vale a pena comprar os 500 ou comprar já os 510, ok? Por isso, fica até ao fim do vídeo. Então, como eu disse no início, nós vamos fazer então aqui a comparação entre os JBL Tune 500 BT e os JBL Tune 510 BT. Os 510 são a evolução dos 500, ou seja, todos os pontos ou alguns pontos que nós vimos como negativos ou como menos bons no 500, vamos ver se a JBL nos 510 os conseguiu melhorar ou não. E para iniciar, eu vou-te mostrar os dois e vou-te perguntar, se conseguires distinguir, deixa nos comentários quais são os 500 e quais são os 510. Ok? São muito difíceis de distinguir a olho nu. Eles são, o formato deles, o tamanho deles é exatamente igual. E eu consigo distinguir porque os meus JBL 500 já têm algum uso e já têm algumas folgas, há coisas que já não seguram, enquanto nos 510 eles já se seguram melhor na posição, já têm algum uso aqui os 500. Mas se formos a ver, eles a nível de tamanho e a diferença de peso e tudo, é tudo uma diferença tão pequena de peso e são tão iguais que é muito difícil distinguir os 500 dos 510. Então vamos começar pelo primeiro ponto e estamos a falar obviamente do peso. Estamos a falar em 155 gramas aqui nos 500 e 160 gramas nos 510. Uma diferença de 5 gramas. É imperceptível. Eu estou aqui a segurar os dois e posso-te garantir que literalmente não se nota essa diferença de peso. São 5 gramas, é uma coisa mesmo muito pequena. Passando agora aqui ao segundo ponto e falando aqui na bateria, provavelmente aqui justifica-se a diferença das 5 gramas de um para o outro. No caso dos JBL Tune 500, e para não estarmos aqui com números muito compridos, vamos falar entre o 500 e o 510, a bateria do 500 é uma bateria de 300 mAh e a bateria do 510 é de 450 mAh, ou seja, a diferença aqui das 5 gramas muito provavelmente é na bateria. As baterias são diferentes. No caso do 510, a bateria é maior. E isto reflete-se não só no peso, mas também na autonomia dos headphones. Estamos a falar em 16 horas nos 500 e 40 horas nos 510. Ou seja, são mais 5 gramas, certo? São mais 150 mAh, certo? Mas é mais do dobro da autonomia dos fones dos 500 para os 600. Estamos a falar em 40 horas, é uma autonomia realmente muito boa. Passando agora à conectividade. Estamos a falar em Bluetooth, obviamente, são ambos sem fios, são ambos wireless e com ligação Bluetooth. No caso dos 500, o Bluetooth é a versão 4.1. No caso dos 510, é a versão Bluetooth 5.0. Aqui está mais uma evolução muito boa. Vais ter uma conexão Bluetooth mais estável, mais rápida e muito melhor nos 510. JBL melhorou neste ponto e muito acertado. Ainda no âmbito das conectividades, e agora vamos falar na área de carregamento da bateria. No caso dos 500, do JBL Tune 500, temos conexão micro USB. E nos 510 já temos a conexão USB tipo C, ou seja, mais uma evolução aqui nos 510 e isto implica outra coisa.
No caso dos 510, é possível tu carregares os fones com fast charge, ok? Ou seja, carregamento rápido, tu consegues carregar estes headphones com um carregamento rápido. Que eu tenha conhecimento e pela informação da marca, eles carregam e demoram exatamente o mesmo tempo a carregar, são cerca de 2 horas para tu carregares dos 0% aos 100% de bateria e tu vais perguntar então, mas quer dizer, um aceita fast charge, o outro não, mas demoram os dois o mesmo tempo a carregar. Também temos que pensar que este tem autonomia de 40 horas e uma bateria de 450 mAh, como eu já disse, e este apenas 16 horas e 300 mAh, ou seja, este carrega mais rápido. Demoram os dois ao mesmo tempo, mas este carrega mais rápido. Falando agora nos drivers, ou seja, nos altifalantes aqui dentro dos headphones. Aí a JBL manteve os 32 milímetros de diâmetro, ou seja, os drivers são iguais. Eu não te consigo garantir que são os mesmos. A nível de qualidade eu não consegui detectar grandes diferenças. Se continua aquele som JBL que nós estamos habituados, brutal, com uns graves brutais, um som muito bom, tanto nos 500 como nos 510, ou seja, pode não ter havido evolução, mas tendo em conta a qualidade excelente destes fones, também não perdemos nada. A nível agora de frequência dinâmica, também não há qualquer diferença. Estamos a falar em 20 Hz a 20 kHz de frequência dinâmica. Neste aspecto, JBL manteve novamente os mesmos parâmetros. A nível da impedância, também exatamente a mesma coisa, e é o que me leva a crer que eles usam os mesmos drivers tanto nos 500 como nos 510. A impedância é de 32 ohms. E é como te digo, não se nota aqui grande diferença entre os 500 e os 510 a nível de som. Continua um som muito bom, claro, com graves espetaculares. Fazendo agora aqui um pequeno balanço e ajuda-me, por favor, a fazer este balanço. Se tu já tens os 500 e vendo agora as diferenças entre os 500 e os 510, trocarias os teus JBL Tune 500 pelos 510? Diz-me lá em baixo nos comentários se trocarias. No caso de estares indeciso entre os 500 e os 510, vamos agora falar nos preços e vamos fazer aqui uma análise entre os preços e as diferenças, se vale a pena comprar os 500 ou os 510. Então, falando agora aqui a nível de diferença de preços. Obviamente baseados nos preços da Amazon Espanha, que neste momento é a melhor forma de comprares aqui para Portugal e provavelmente apanhas os melhores preços, vamos nos basear nos valores da Amazon Espanha. Eu estive a verificar e os 500 e os 510, preço base, andam no mesmo valor, 49,99. Mas, à data de hoje, e eu estou-te a falar sexta-feira, 3 de setembro de 2021, à data de hoje, a diferença de valor está, vamos chamar assim, invertida. Nós estaríamos à espera, obviamente, dos 500 mais barato do que os 510. Neste momento, na Amazon Espanha, os 510 estão mais barato do que os 500, cerca de 5 euros. Ou seja, estamos a falar em 34,96 € é o valor dos 510 e 39,95 é o preço dos 500. Ou seja, se estás indeciso entre os 500 e os 510, tendo em conta a evolução dos 510 e o valor, se estás indeciso, esquece, compra os 510, vale muito a pena, a qualidade de som é igual, vais ganhar na conectividade, vais ganhar na autonomia e o valor neste momento é mais baixo, por isso os 510, neste caso, no caso de estares indeciso, valem muito a pena. No caso de tu já teres os 500 e quereres fazer a evolução para os 510, aproveita esta promoção, vale muito a pena. Mas se tu tens os 500 e estás satisfeito, não queres estar agora a gastar dinheiro, muito sinceramente os 500 são muito bons. Apesar de ter menos autonomia e a versão de Bluetooth ser 4.1, a diferença não é assim tanta. A autonomia obviamente é bastante, mas se tu dividires, provavelmente não vais usar as 16 horas de uma vez, ok? Vais dividir por frações de tempo do teu dia e muito provavelmente vais ter
autonomia para dividir por uns 3, 4 dias, dependendo obviamente das frações de tempo. 16 horas, para mim, a meu ver, é uma autonomia já bastante boa. Por isso, se tu tens os 500 e estás satisfeito, mantém. E já agora, deixa lá em baixo nos comentários o que é que tu achaste dos 500 e dos 510, o que é que tu gostaste mais na evolução de uns para os outros e o que é que tu esperavas que tivesse evoluído e não evoluiu. Estamos a chegar à reta final deste vídeo. Esta é a altura em que tu deixas o like lá em baixo no caso de teres gostado do vídeo, subscreve o canal no caso gostares deste tipo de conteúdo e ativa o sininho para não perderes as notificações sempre que eu lanço um vídeo novo, ok? E pronto, chegamos mesmo ao fim, espero que esteja tudo bem contigo e até ao próximo vídeo.